Olá, a paz do Senhor Jesus para você que chegou aqui no canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. E esse propósito é de lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o nosso 27º dia e vamos ler 1 Crônicas do capítulo 14 ao capítulo 26. Essa do 27º dia é a segunda parte, porque a primeira nós já lemos e agora estamos lendo a segunda parte. Que o Senhor venha nos iluminar, venha nos encher de alegria, de vontade de buscar mais e mais e conhecer profundamente a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, abra nosso entendimento e venhamos buscar cada dia mais. Então, boa leitura. Livro de 1 Crônicas, capítulo 14. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São estes os nomes dos seus filhos, que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão. Ibá, Elisua, Elpelete. Noga, Nefeg, Jáfia. Elisama, Beliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi atacou em Baal-Berazim e os derrotou. Ele disse: como se eu fosse uma enchente que derruba tudo. Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram seus ídolos para trás, e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus, ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente, para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado, e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gézer. A fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Livro de 1 Crônicas, capítulo 15. Para o seu próprio uso, Davi construiu casa na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus, e armou uma barraca para ela. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-los e para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate, veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. Do grupo de famílias de Merari, veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de família de Gerson, veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã, veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80, e do grupo de famílias de Uziel veio Abinadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok, Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos das famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem seus irmãos levitas, para que possa trazer a Arca da Aliança do Senhor e Deus de Israel para o lugar que preparei para... Não foram vocês que a carregaram na primeira vez, e por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou. Não foram vocês que a carregaram na primeira vez, e por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou por não termos consultado como devíamos. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a Arca da Aliança do Senhor, Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar
e para tocar música alegres nas harpas e nas liras e com os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, seu parente Asaf, filho de Berequias, Etam, filho de Cuxaías, que era do grupo de famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaías. Para ajudá-los, eles tocavam as harpas, que alcançavam notas altas, para tocarem as liras, que alcançavam notas baixas. Escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifeu, Leu, Miqunéias, Azazias e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel. Porque era entendido em música, Quenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Elcana, junto com Obed-edom e Jeías, foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança. Para tocarem trombeta em frente da arca foram escolhidos sacerdotes Sebaías, Josafá, Netanael, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. Então o rei Davi e os líderes de Israel, os comandantes militares, foram até a casa de Obed-edom buscar a Arca da Aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com a roupa feita de mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos Quenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda o manto sacerdotal feito de linho, e assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca e com gritos e alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas com chifre de carneiro, de pratos e de músicas de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filho de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando. De alegria, então sentiu desprezo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Eu estou rápido na leitura, mas aí pode colocar 0.75, que aí vocês leem, escutam mais lento, tá bom? Só para não ficar muito longo o vídeo. Levaram a Arca da Aliança para a barraca de Davi. Tinham preparado para ela e colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e oferta de paz. Depois que Davi acabou de oferecer o sacrifício, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deus a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Asaf foi nomeado chefe deles e Zacarias o seu ajudante. Para tocar em lira foram nomeados Jeiel, Zemiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel. Para tocar pratos foi nomeado Asaf. E para tocarem trombetas foram, todos os dias em frente da Arca da Aliança, foram nomeados sacerdotes Benaías e Jaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquele que o santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos que adoram o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servo de Deus. Vocês, descendentes de Jacó, escolhido de Deus. Lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem de seus grandes e maravilhosos milagres. E de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com o juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre e fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, do reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los avisou reis. Ele disse: não toque nos servos que eu escolhi, não maltrate os meus profetas, cantem ao Senhor. Todos os povos da terra anunciem todos os dias que ele nos salvou. Falem da sua glória às nações, contem
A todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louve o Senhor, todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece, tragam oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra está firme no seu lugar e não pode ser Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações, o Senhor é rei. Ruge o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Digam a ele, liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos ao Senhor, o Deus de Israel. Louve o Senhor agora e sempre. Então todo o povo disse amém, e louvou a Deus o Senhor. O rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes da adoração, que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Jedutum, e 68 homens do seu grupo de famílias deviam ser os seus ajudantes. Oza e Obed-edom eram os guardas dos portões. Porém, os sacerdotes Zadok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus, da tenda sagrada, que estava no lugar de adoração em Gibeão. Todas as manhãs, todas as tardes, eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados, de acordo com o que estava escrito na lei do Senhor deu ao povo de Israel. Estavam ali com eles Emã e Jedutum, e os outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Jedutum também estavam encarregados das trombetas, das pratas e dos outros instrumentos, que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de família de Jedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com sua família. 1 Crônicas, capítulo 17. Davi estava morando em seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a Arca da Aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vai, diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer a ele: Você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas dos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e defendi de todos os seus inimigos, conforme você vai avançando. Eu farei com que você seja tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e fiz morar ali, num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entrarão nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos. Mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um de seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será que ele quem construirá um templo para mim? E eu farei com que seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi rei antes de mim. E eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino, para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo que Deus lhe tinha havido revelado. Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como
Se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessa a respeito dos meus descendentes no futuro, e tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso dizer? Tu me conheces bem, no entanto, me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazeres isso por mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti, nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações, conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste em meu respeito e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que disseste que ias fazer. A tua fama será grande para sempre, e as pessoas dirão, ó Senhor Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, e tu farás com que seja sempre reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus, e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoe os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre tua proteção. Tu, ó Senhor, os tens abençoado, e que a tua bênção esteja com eles para sempre. Livro de 1 Crônicas, capítulo 18. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era rei de Zoba, na Síria, perto da região de Umate. Isso aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou, e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou os oficiais de Hadadezer, os escudos de ouro que eles usavam, e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze da cidade de Tibate de Cum, que eram governados de Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e objetos para o templo. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Abisai, cuja mãe chamava Zeruia, derrotou os edomitas no Vale de Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abisai, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitude, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos cretitas e dos peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. 1 Crônicas, capítulo 19. Algum tempo depois morreu o rei Naás, do país de Amon, e o filho de Anum se tornou rei. Davi disse: eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou o mensageiro a Anum para mostrar sua amizade, e quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: o Senhor pensa que é uma honra do seu pai, e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, e a fim
de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficasse na cidade de Jericó e que só voltasse quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Hanum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso contrataram na Mesopotâmia e em Maacá, Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado, o exército do rei de Maacá, foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital. E os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então, escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou na frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando de seu irmão Abisai, que os colocou na frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e aí eles também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam do lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer, de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. E a luta começou. E os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7 mil soldados sírios, que guiavam carros de guerra, e 40 mil soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos por israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com o exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moleque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro. E nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez os mesmos em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e seus soldados voltaram para Jerusalém. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, a cidade de Uza, matou o gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, na cidade de Gate. A lança de Lame era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Semaia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gade. 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel, e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar é o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá.
Mas Joabe desaprovou a ordem do rei, por isso não fez a contagem das tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus, e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível contra quando mandei contar ao povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vai, diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher. Uma de 3 coisas daquilo que ele escolheu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma destas 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado. Porém, não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelhou-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu que mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse dizer a Davi: construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreno, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados sacrifícios no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar uma oferta ao Senhor coisas que são de vocês, coisas que não me custaram nada. E pagou Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou a Deus e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido a sua oração e por isso ofereceu sacrifício no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do céu. 1 Crônica, capítulo 22. Então Davi disse: nesse lugar será construído o templo de Deus. O Senhor, nesse altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e o pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira e juntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso do mundo inteiro, mas ele é jovem e sem experiência, por isso eu preciso juntar o material necessário para a construção. Por isso Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra ao Senhor, meu Deus, mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixará construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva
em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim, e ele será meu filho, eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: Agora, meu filho, o Senhor, seu Deus, esteja com você para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor, seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem com você. Seja forte e corajoso, não desanime, nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço eu juntarei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras separadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço, você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhos nas pedrarias e há carpinteiros e pedreiros. E também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor Deus o ajude. Davi enviou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse: O Senhor nosso Deus tem estado com vocês e lhes tem dado paz por todos os lados. Ele deixou que os conquistasse todos os povos que moravam nesta terra, e agora eles são dominados por você e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os seus objetos usados na sua adoração. 1 Crônicas, capítulo 23. Quando já estava bem velho, Davi pôs seu filho Salomão como rei de Israel. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com seus 3 grupos de famílias, que descendiam de Gerson, Joate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram chefes do grupo da família descendente de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Pela ordem de idade, Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Isá, Hebron e Uziel. Anrão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados para queimar incenso na adoração a Deus, o Senhor, para servirem e abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homens de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi o pai de somente um filho, chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Isa, o segundo filho de Goate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe de seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Goate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amariá, Jaziel e Jecameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mique e Cis. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem. Só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Eda e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi, por famílias e por grupos de famílias, registradas nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram os responsáveis pelo serviço do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, ó Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então, eram escalados para
Ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração do templo para cuidar dos seus pátios e salas para conservar puro tudo o que era consagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados, feitos sem fermentos, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvor e glorificar todas as manhãs e todas as tardes. E sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa da lua nova e em outras festas, foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração do Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo e de ajudar os seus parentes sacerdotes descendentes de Arão na adoração do templo. 1 Crônicas, capítulo 24. São estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos, e por isso seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de família. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente, e os seus nomes foram escritos no livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhos o rei, os seus oficiais sacerdotes, Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes da família de sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirar a sorte, os 24 grupos receberam seus turnos de seguinte ordens. Primeiro, Jeoiaribe. Segundo, Jedaías. Terceiro, Arim. Quarto, Seurim. Quinto, Malquias. 6, Miamim. 7, Acóis. Oitavo, Abiás. Nono, Jesuá. 10º, Secanias. 11º, Eliasibe. 12º, Jaquim. 13º, Pá. 14º, Jezebeabe. 15º, Bilga. 16, Imer. 17, Ezi. 18, Apizes. 19, Petaías. 20, Jeisquel. 21º, Jaquim. 22º, Gamum. 23º, Delaías. 24º, Maazias. Os nomes desses homens foram escritos no livro de acordo com os seus turnos, para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por o seu antepassado, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. São estes os outros chefes da família dos descendentes de Levi: Gedias, descendente de Arão, através de Sebuel; Isis, descendente de Reabias; Jaate, descendente de Zat, através de Selomite; Jerias, Amaria, Jaziel e Jecameão, filhos de Hebron, por ordem de idade; Samir, descendente de Uziel, através de Mica; Zacarias, descendente de Uziel, através de Isis, irmão de Mica; Mali, Muzi e Jazias, descendentes de Merari. Jazias foi pai de 3 filhos, Soão, Zacur e Ibre. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Eda e Jerimote. Eram estes as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novo tiraram sortes para serem escalados como havia feito seus parentes, sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunho o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes da família de sacerdotes e de levitas. 1 Crônicas, capítulo 25. O rei Davi e os seus líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de família de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Gedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhadas por músicas e harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço: os 4 filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava.
Os 6 filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, dirigidos pelo seu pai. Eles anunciavam a mensagem de Deus e acompanhados por músicas de liras, e cantavam louvores e agradecimento a Deus o Senhor. Os 14 filhos de Emã, Buquias, Metanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Oti, Isariote, Maaziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhos, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos seus filhos cantavam os serviços religiosos do templo, tocavam pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai, Asaf. Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviços, todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 280 homens foram divididos de acordo com a sua família em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos e de serviço. Primeiro, José da família de Asaf. 2, Gedalias. 3, Acur. 4, Zeri. 5, Netanias. 6, Buquias. 7, Jezarelas. 8, Jesaías. 9, Matanias. 10, Simei. 11, Uziel. 12, Asabias. 13, Sebuel. 14, Matitias. 15, Jerimote. 16, Ananias. 17, Josbecas. 18, Anani. 19, Malote. 20, Eliata. 21, Oti. 22, Gidalte. 23, Maziote. 24, Romante Ezer. 1 Crônicas, capítulo 26, e o último do nosso dia, do nosso 27º dia. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi o pai de 7 filhos que foram os seguintes por ordem de idade: Zacarias, Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elionenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou dando 8 filhos, eles foram os seguintes por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Sacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Elizabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de família. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Osa, que foi pai de 4 filhos, Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Osa eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas de acordo do templo como os outros levitas. Fizeram um sorteio das famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Sepum e Osa receberam por sorteio o portão oeste, o portão de Salequete na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim, ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam aos grupos das famílias de Corá e de Merari. Outros dos seus
irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos, onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeieli. Zetã e Joel, os outros dois filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro dos depósitos do templo. Os descendentes de Arão, Isá, Hebron e Uziel, também receberam tarefas. Zebuel, do grupo de família de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaías, Jesaías foi pai de Jorão, foi pai de Zicre, Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de família, pelos líderes de grupos de família e pelos oficiais dos exércitos. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos de guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para o seu uso, para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Né, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Queranias e os seus filhos, que eram descendentes de Isá, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto religiosos como os da vida comum de Israel, do lado oeste do Rio Jordão. Jerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto religiosos como os da vida comum em Israel, do lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gad e Manassés do leste. Amém? Hoje a gente encerra a nossa leitura bíblica. Estamos no capítulo 26, certo? Na próxima a gente vai ler do capítulo a partir do... Vai ser o 27, 28 e 29, para encerrar crônicas. Eu acho que no início eu falei que encerraria no 26, só que é no 29. Então, até amanhã, se puder, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, se inscreve no nosso canal para que ele venha crescer e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.